Amados, tudo bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lição de vida, né? Lição de vida que em termos de numerologia significa também a missão de vida, ou seja, aquilo que nós viemos fazer nesta vida, quais são as nossas potencialidades, quais são as potencialidades que nós temos acumuladas através do aprendizado de vidas passadas e que estão prontas para serem expressas nessa vida no sentido de auxiliar a nós mesmos e as outras pessoas, né? Essa é a razão de nós estarmos aqui, é expressar aquilo que nós já temos internalizados dentro de nós, para que nós possamos, através dessa forma que nós temos de superar determinadas situações, auxiliar também as outras pessoas. É por isso que os talentos se manifestam, né? Existem pessoas que desde pequenininhas já sabem o que querem fazer na vida, né? E conseguem realmente, porque elas já têm aquilo muito forte dentro de si, ou seja, é a vibração daquele determinado número, né? Que veio ali projetado no seu mapa numerológico, que está vibrando tão fortemente que ela já sabe realmente qual é a sua lição de vida, qual é a missão para a qual ela veio trazer expresso essas capacidades e transformar a sua vida e a vida de outras pessoas de uma forma muito positiva, né? Então, o que significa isso? Significa a soma de todos os algarismos da sua data de nascimento, né? Você não vai trabalhar com o local onde você nasceu, nem com o horário em que você nasceu, isso aí é lá para outra ciência que é a astrologia. Aqui na numerologia pitagórica nós trabalhamos apenas com o dia, o mês e o ano do seu nascimento. Mas muito cuidado, né? Porque se você é uma pessoa que não sabe exatamente a data em que você nasceu, e tem que ser a data em que você nasceu, não é a data em que você foi registrado, né? Você realmente não vai ter como fazer o desenvolvimento do seu mapa numerológico, porque vai dar muita confusão, tá? Isso aí eu falo para aquelas pessoas que foram adotadas ou que sabem que foram adotadas, ou infelizmente no desenvolvimento do mapa, nós numerólogos nós conseguimos observar que realmente há alguma discordância ali nas informações do mapa, e isso aí nos leva a crer então que essa pessoa é uma pessoa que foi adotada e que infelizmente não tem como nós prosseguirmos na elaboração do mapa. Mas se você sabe exatamente o dia, o mês e o ano que você chegou aqui na Terra, enfim, que você nasceu, tá tudo correto, então você pode sim saber, né, qual é a sua lição de vida, por que razão você está aqui, quais são as suas potencialidades, né? De que forma você reage diante dos desafios. Então é isso que vai estar caracterizado através desse cálculo que nós vamos aprender como fazer, né? Nós vamos utilizar a tabela pitagórica, que é uma tabela que vai de uma escala de 1 a 9, e também para esse caso da lição de vida nós vamos utilizar também os algarismos mestres, aqueles duplos 11 e 22. Eu tenho certeza que na elaboração desse cálculo alguma coisa vai tocar muito forte dentro de você, e você vai descobrir realmente que você pode, assim, já vem sim expressando aquela característica, e tem tudo para continuar expressando isso de uma forma muito mais saudável, porque a partir do momento que você sabe o número que está dentro de você, na sua missão de vida, você vai se conectar, você vai se contatar com esse número e expressar de forma mais positiva as vibrações que esse número transmite para você, porque isso aí veio já lá do cosmos, lá da espiritualidade, para que você tivesse muito sucesso e muita sorte e os caminhos muito abertos na sua vida. Basta você conhecer, ter conhecimento dessas ciências esotéricas, tá bom? Então bora lá para a sala de aula para aprender como fazer esse cálculo da sua lição de vida. Então tá, né, meus amores, vamos começar com esse aprendizado aí, que é o como calcular, né, esse número tão importante. Eu considero o número mais importante do mapa numerológico. Todos eles são importantes, mas esse para mim é o mais importante. Por quê?
porque além dele expressar essas potencialidades, como eu já falei antes, que são trazidas lá de vidas passadas, né? As tendências, os pontos fortes que nós temos, aquilo que mais se sobressai nos momentos de dificuldade, a maneira como nós reagimos a determinadas situações, para mim ele vem justamente desse número, que é um número que é único, que ele não pode ser alterado como o nome, por exemplo, né? O nosso nome pode ser alterado. Eu, como Verta Tir, por exemplo, é um nome que, obviamente, que não é o meu nome de batismo, né? Então, de uma certa forma, Verta Tir tem uma vibração que não é a mesma vibração do nome que eu utilizo no meu dia a dia, né? É uma vibração que fica forte justamente no momento em que eu estou gravando um vídeo para vocês, falando com vocês, atuando de fato como Verta Tir. Mas o número da lição de vida, que é um número que representa a data do seu nascimento e que não se altera nunca, esse número ele não tem como variar. Então ele vai estar em todos os momentos se sobressaindo. Daí a importância desse número, né? Como ele é especial de fato, né? Então nós vamos ver como fazer o cálculo desse segmento ali do seu mapa, que é justamente a lição de vida. E eu escolhi duas pessoas bem especiais, eu considero mulheres contemporâneas, né, mulheres da minha geração. Me perdoem aqueles que estão em outros países, que talvez não as conheçam, mas aqui no Brasil eu tenho certeza que o pessoal todo vai conhecer, sabe muito bem quem são, né? Então, a primeira delas que eu vou utilizar aqui como exemplo é a Marisa Monte. Né? Marisa Monte, que é uma belíssima cantora, adoro, bem contemporânea minha, bem da minha geração, que nasceu no dia 1º de julho de 67, uma canceriana, né? Mas aqui nós não vamos falar de astrologia, vamos direto lá para o cálculo da lição de vida da Marisa Monte. Então, a Marisa Monte nasceu no dia 1º de julho de 67. Como que nós vamos efetuar este cálculo? Nós vamos utilizar então a forma vertical, que é bem como está aqui nessa tabela. Vocês coloquem o dia, o mês e o ano, e vocês vão somar cada um desses algarismos aqui. Depois que vocês somarem, claro que aqui no caso dá 23 e a nossa tabela vai até o número 9, vocês vão ter que reduzir a uma única unidade. Então vai ficar 1, 7 e 5, tá? Que é a soma desse ano aqui, 1967. Depois que vocês reduziram a um único algarismo, vocês vão somar todas essas unidades, que no caso aqui da Marisa Monte deu 13. Também eu tenho que reduzir, porque é um número superior a 9, superior a 11 e superior a 22, tá? Quando vocês chegarem nessa última parte aqui, se o número der 11, se vocês chegarem, somaram as três unidades e deu 11, vocês não vão reduzir, vocês vão deixar como 11. Ou se deu 22, vocês também não vão reduzir, vão deixar como 22. Mas se deu acima de 9 e não é 11 e nem 22, aí sim vocês reduzem, como é no caso do 13, que vocês então vão reduzir. 1 mais 3 deu 4. Então, a lição de vida da Marisa Monte é 4. O que significa, então, uma pessoa que tem como caminho de vida o número 4? É o caminho da organização, da prática, né? Então, provavelmente, uma pessoa, Marisa Monte deve ser uma pessoa extremamente organizada, prática, né? Perfeccionista de uma certa forma. Ela é uma pessoa que gosta daquele trabalho duro, do senso do dever, da responsabilidade, né? Mas essas pessoas que têm muito cuidado, porque a vida vai exigir muito de vocês, no sentido de que vocês se empenhem bastante para obter sucesso. As coisas não vão chegar de bandeja nas mãos de vocês. São pessoas que vão ter que lutar muito para conquistar as coisas, né? E mesmo que a Marisa ela tenha no mapa dela números que indiquem que ela vai ficar, que seja uma pessoa rica, que acredito que seja, né? Com prosperidade, enfim, isso aí vai vir por meio de muito trabalho. Não é aquela pessoa que ficou rica porque ganhou uma herança, porque ganhou na loteria, porque casou com um homem rico e tá. Não. As pessoas que ganham dinheiro, que têm o número 4, elas ganham dinheiro
mas trabalhando muito, se empenhando muito e dando muita atenção aos detalhes, né? E algumas vezes as pessoas que têm 4, elas podem ficar um pouco amarradas pelaquela necessidade econômica, né? Pelo dever, pelo bom senso, ou até mesmo em função do estado de saúde. Então elas não podem desanimar, né? Elas têm que ter certeza de que serão recompensadas, né? Então, nesse caminho do destino número 4, para vocês alcançarem o sucesso, como é o caso da Marisa Monte, provavelmente ela foi exigida muito na questão da responsabilidade do trabalho e da perseverança. E é isso que quem tem 4 tem que fazer, tem que aprender a trabalhar, tem que ater-se aos detalhes e ser, acima de tudo, muito paciente, porque as coisas não vêm com rapidez para quem tem 4, né? E também tem que ter um espírito prático e terminar tudo que começar. Depois eu vou voltar falando um pouquinho mais do número 4, a minha ideia aqui foi só justamente ver como nós calculamos como fazemos esse cálculo, né, da lição de vida, para que vocês tenham ideia de como é o cálculo e depois vocês vão fazer para vocês ou para as pessoas que vocês conhecem. Vou pegar agora um outro exemplo de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Débora Bloch, geminiana como eu, e que nasceu no dia 29 de maio de 63, também contemporânea. E a Débora Bloch é o seguinte, né? Como que nós vamos fazer este cálculo da data de nascimento dela, que vai dar a lição de vida? Ela nasceu no dia 29 de maio de 1963. Como nós fazemos? Vamos reduzir esse 29, que dá 2 mais 9, que deu 11. Esse 11 eu posso reduzir. Ainda, eu só não vou reduzir o 11 quando ele chegar nessa etapa final aqui, tá certo? Então, muita atenção. Esse 11 eu posso reduzir, 1 mais 1, 2. Aqui o mês de maio, 0 mais 5, 5, 2 mais 5. E aqui, 1963, 1 mais 9 mais 6 mais 3, 19, que eu vou reduzir. 1 mais 9, que deu 10. 10 ainda eu posso reduzir. 1 mais 0, que deu 1. Então, fica 2 mais 5 mais 1, que deu 8. Então, significa o quê? Que a nossa amiga Débora Bloch, ela tem como lição de vida o caminho do dinheiro, né? Então, prosperidade, progresso econômico são as palavras-chave para quem tem esse caminho no destino, né? Por isso que tem que prestar muito atenção naqueles valores materiais, nas questões financeiras de ordem prática. Por quê? Porque para ter sucesso e conforto você vai ter que trabalhar duro também, né? Débora Bloch é uma pessoa, uma atriz aí que começou muito jovem, então começou a trabalhar cedo e já conquistou o sucesso também muito cedo, porque justamente teve esse aí, lembrando, né? Até foi por coincidência, mas o 4, o 8 nada mais é que 2 vezes o 4. Então, assim como o 4 também precisa dar atenção a essas questões do trabalho, de trabalhar muito, o 8 também, o 8 trabalha muito. E não é à toa que foram 2 pessoas que justamente alcançaram muito sucesso, né? Porque tem essa coisa do trabalho, é aquilo que eu sempre, aquela tecla, né, pessoal, que eu sempre bato muito. As pessoas querem, então, muito se questionam da questão da prosperidade, que não prosperam, que não tem dinheiro, que as coisas estão difíceis, mas vocês têm que trabalhar, as coisas não vão cair do céu, né? Vocês veem aí pessoas que estão com sucesso, que estão na mídia, que estão alcançando reconhecimento, mas não foi assim, né, de uma hora para outra. As pessoas estão aí há muito tempo. E para se manter no sucesso, para se manter naquela situação mais equilibrada, estruturada, você tem que trabalhar, você precisa se empenhar, você precisa buscar uma atividade na qual você possa realmente ter aquela situação que você tanto deseja. Então, aqui voltando para a questão do 8, ele tem que trabalhar muito também, tem que se organizar, tem que aprender a fazer julgamento das coisas com bom senso, fazer boas escolhas, né? Então, e as pessoas que têm 8, mas que estão ali numa situação que ainda não apareceu aquele brilho, que ela ainda não explodiu, né, para ter aquele sucesso, para ter aquela recompensa financeira, ela tem que observar para ver se não perdeu alguma oportunidade, se não está vibrando realmente no aspecto positivo do 8, talvez esteja vibrando no aspecto negativo do 8, porque todo número tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, assim como nós já sabemos lá nas cartas do baralho
cigano, que toda carta tem um aspecto positivo e um aspecto negativo também. Assim mesmo os números. Então, se você sabe que você é 8 e você não está manifestando essas características positivas do 8, então você tem que ver o que está fazendo com que você vibre no aspecto negativo desse número, porque você veio para ter essa recompensa financeira, para ter essas qualidades positivas na sua vida, mas talvez esteja faltando um pouquinho mais de empenho, né? Então você tem que olhar para trás e observar o que aconteceu, né? E aí retomar o seu caminho e ter as conquistas que você deseja, né? Porque você veio para isso, você veio para liderar, né? Para usar essa sua energia, essa sua ambição num objetivo que também esteja ligado ao bem comum, né? Que você possa transmitir essa segurança, esse autocontrole também para outras pessoas, né? E principalmente se você trabalha no comércio, nas finanças, na política, você tem que ter muita atenção, porque você precisa ter um senso de justiça muito grande, né? Porque se você não agir com justiça, eu já até falei isso, questão do número 8 no outro vídeo, a cobrança em cima de você vai ser muito grande, né? Então, sintetizando ali, você precisa ser organizado, você precisa saber lidar com o dinheiro, equilibrar suas emoções e também cuidar da sua saúde, tá? Então, agora eu peguei esses 2 exemplos para vocês aprenderem a fazer o cálculo. Agora eu vou ver um por um desses números, né? Que você descobriu aí de nascimento ou em pessoas que você gosta. Como fazer? O que significa, na verdade, né? Ter a lição de vida de número 1. Eu adoro esse número, adivinha por quê? Porque eu sou 1, né? A minha lição de vida é 1. Então, o que significa ser 1? 1 significa ser independente, significa ser líder, significa que você tem muita originalidade, né? Que você veio para desenvolver a sua individualidade, o seu senso de liderança, que você veio para ser o seu próprio chefe, que você não consegue, e isso ninguém melhor do que eu para dizer para vocês, pessoal. Eu já trabalhei como funcionária, não por uma questão de orgulho ou de vaidade, mas realmente a vibração do meu número não tem como, né? Eu não consigo me adaptar, tá subordinada a alguém, né, a um chefe, esperando que alguém me diga o que eu tenho que fazer, como é que não é. Eu não consigo, eu tenho que trabalhar da forma como eu trabalho, de uma forma individual e sendo eu mesma minha chefe. Nem que eu pague um preço por isso, que a gente sempre paga um preço, né? Mas tem que ser assim, quer dizer, quem tem esse número 1 aí na sua data de nascimento, somou e deu como lição de vida número 1, você tem que saber que você não nasceu para depender de ninguém também, né? Você tem que ser independente, você tem que correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você deseja, que você tem que desenvolver a sua capacidade de iniciativa, de tomar iniciativa, de não esperar nada de ninguém, não esperar que os outros digam o que você tem que fazer. Você veio muitas vezes para resolver o problema dos outros e o seu também. Então você não espere que os outros venham para resolver o seu problema. Você veio para aprender a resolver o seu problema e tem que ser também uma pessoa de vanguarda, você tem que ser uma pessoa moderna, você tem que ser o pioneiro, fazer coisas que ninguém ainda fez, ou se os outros já fizeram, você tem que fazer de uma forma diferente, né? E eu vejo, assim, observo que muitas coisas acontecem de uma forma, começam a acontecer de uma mudança a partir de, sem querer ser convencido, mas o 1 às vezes ele não tem como não ser convencido, mas no momento em que o 1 aparece ali mostrando alguma coisa, as outras pessoas começam também a seguir aquele direcionamento, mas tudo bem, a gente sabe que é assim mesmo, né? Então você não tem que ter medo de colocar as coisas em prática, né? As suas ideias inovadoras. Você tem que aprender a dar cara a tapa e saber que é assim mesmo, porque você tem que ser vanguarda, você tem que abrir caminho, você tem que aproveitar essa sua coragem, essa sua determinação e não, acima de tudo, não se deixar levar pelo orgulho, pela arrogância e pela vaidade, né? E muito menos pelo egoísmo. Você tem que ter noção que você tem esse brilho, que você tem essa qualidade, essa característica, mas é para fazer bem aos outros também e não para si próprio, tá?
Muito bem. Se você achou o número 2 na lição de vida, significa o quê? Que você é uma pessoa compreensiva. É aquilo que nós já vimos lá com relação ao 2, né? Você é uma pessoa compreensiva, você é uma pessoa receptiva, você é uma pessoa diplomática. Essa é a característica que vai sobressair na sua vida, né? E você veio então para desenvolver essa cooperação com as outras pessoas, você veio para estabelecer uma harmonia, onde estiver havendo ali conflitos, você veio para apaziguar, você veio para trazer paz, né? Você se realiza quando você une as pessoas, né? Você gosta disso, você deve aproveitar essa paciência que você tem, essa perseverança que você tem, que é uma qualidade única em você, né? E que você tem que fazer uso disso aí para ter uma atitude mais cooperativa, mais diplomática com os outros, que você, ao contrário do você gosta de trabalhar em grupos, né? Que você não tem problema nenhum em estar subordinado a alguém, muito pelo contrário, isso lhe faz muito bem, né? Você faz de tudo para agradar o seu chefe, para buscar atenção, sanar, né, as necessidades das outras pessoas. Então, isso é o número 2, né? Você se dedica com muito afinco às pessoas que você ama, mas você tem que tomar cuidado, tá? Para não expressar, vibrar no aspecto negativo desse número, né? Que é aquela questão da insegurança, né? Aquela pessoa dependente, aquela pessoa que acaba perdendo o rumo da vida porque ela quer tanto agradar os outros que daqui a pouco ela já não sabe mais nem o que ela precisa fazer e o que ela vai fazer da vida dela. Quem tem lição de vida número 3 é aquele número alto astral, aquele número da pessoa otimista, daquela pessoa criativa, daquela pessoa que sabe interagir com todo mundo, que gosta de comunicação, que gosta de criatividade, que aproveita a imaginação, que tem aquele dom artístico latente, né? Uma pessoa que gosta de conversar e que tem muita disposição para viver, aquelas pessoas que amam a vida. Então, com certeza você aí que está vibrando no aspecto positivo do 3, você tem essa característica, né? E você tem que deixar também fluir a sua intuição e o dom da palavra para conseguir abrir as portas. Já que você tem esse dom da comunicação, faça bom uso, né, dessa característica que você tem, né? Você adora a liberdade, você detesta a monotonia. É extremamente extrovertida, é uma pessoa que adora fazer parte dos grupos sociais, que adora se encontrar com determinados problemas, porque você vai, através da sua alegria, do seu alto astral, você vai saber encontrar ali uma solução para todo e qualquer problema, tá? E agindo sempre de uma forma com muito bom humor, com muita alegria, com muito alto astral, né? Mas cuidado para não se dispersar muito, né? O 3 tem aquela tendência de se dispersar muito em função da comunicação e da alegria do alto astral dele. Ele acaba, às vezes, nem sabendo o que ele foi fazer em determinado lugar. Então, não se deixe dispersar, né? E fica sempre direcionado a tua energia para aquele objetivo, né? Para as coisas mais concretas, porque nós estamos também, como eu disse, lição de vida tem essa de fazer o bem para os outros. Então nós temos que buscar dentro de nós nos entender, saber, nos autoconhecer e a partir desse autoconhecimento descobrir quais são as minhas potencialidades. Muito bem, então isso está fazendo bem para mim, agora eu tenho que fazer o bem para o outro. Então é isso aí, o 3 tem que se comunicar, tem que ser autoastral, não para ele, mas para fazer o bem às outras pessoas, né? Então, não pode ser muito crítico, tem que tomar cuidado para não se deixar envolver pelo ciúme, pela impaciência e até mesmo por aquele excesso de crítica também se autodepreciar, tá bom? Bom, agora o número 4, né? Nós já vimos que o 4 ali é o número da Marisa Monte, a lição de vida dela, é o número que mais se sobressai na personalidade dela. E se você tem esse 4, você sabe que você é uma pessoa metódica, que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa extremamente disciplinada. Então, trabalhar com a Marisa Monte é meio punk, né? Porque ela deve ser uma pessoa extremamente exigente, uma pessoa bem perfeccionista, né? Então é isso aí, são aquelas pessoas que adoram agir com muita organização, né? Elas assumem todos os riscos, né? E, aliás, assumem riscos onde ela sabe que ela vai ter uma margem de segurança, né? Ela também não vai botar ali
tirar no escuro, aquelas pessoas que gostam de saber que tá tudo certo, né? Que eu vou assumir esse risco, mas eu sei aonde que isso vai me levar. Então, são aquelas pessoas pacientes, são pessoas racionais também, são pessoas extremamente honestas, né? E que, de ordem física, material, emocional, são pessoas que aprendem a conviver com determinadas limitações, né? Então, são pessoas ali que elas, como é que eu vou te explicar? São pessoas que, embora tenham algumas dificuldades, elas lutam com afinco para superar aquelas dificuldades até alcançar aquele realmente o resultado que elas esperam. Então elas se conseguem se organizar, digamos assim, no desconforto. São aquelas pessoas que fazem do limão uma limonada, porque elas sabem onde elas querem chegar, né? Então elas aguentam, né, engolem muitos sapos por alguns momentos, porque elas sabem o objetivo que elas querem ter. Então, nem que aquilo dure uma vida inteira, mas elas sabem que uma hora elas vão conquistar esse objetivo. Assim é o 4, né? Porque eles têm aquela coisa da paciência e da racionalidade, né? E tem muita responsabilidade. São pessoas extremamente eficientes. Eu sempre digo, se você quer ter um funcionário bom, você contrate um funcionário que tenha lição de vida 4, porque é uma pessoa que não vai te decepcionar, que vai trabalhar muito bem, com muita eficiência e que vai dar muita importância aos detalhes também. São aquelas pessoas ali, que é alguém ali para limpar a tua casa, maravilha, bota um 4 que a casa vai ficar brilhando. E eles fazem isso, eles fazem de tudo também para conquistar a confiança das demais pessoas. São pessoas muito honestas, tá? Então, 4 é muito bom. E eles sabem trabalhar com organização, com dedicação, né? E justamente por isso que eles vão acabar de uma hora para outra, nem que dure lá não sei quanto tempo, mas o futuro material deles vai ser muito bom, porque são pessoas que sabem trabalhar, né? Que não se importam de ficar horas trabalhando, porque a compensação financeira, materialmente falando, vai ser muito boa. Só não podem ser muito autoritários, né? E nem impacientes, nem rígidos demais, porque eles vão acabar perdendo o controle e fazer com que as coisas acabem não saindo do jeito que eles querem. Então, muito cuidado, você que é 4. Para você que é 5, o que acontece, né? Você vai ser uma pessoa aventureira, você vai ser uma pessoa que é curiosa, que vai sair para o mundo, que você gosta de aventura, que você é versátil. Então você tem que aprender a lidar com a sua liberdade, né? Porque você vai ter liberdade, mas você também tem que saber não ter a noção do bom senso, né? Que você vai fazer uso aí dessa sua liberdade, porque a vida vai te oferecer muitas oportunidades, muitas mudanças também. E você sabendo agir com responsabilidade e sabendo usar essa liberdade que a vida vai te oferecer, você vai poder construir a sua vida, né? E conseguir aquilo que você deseja. Senão você vai acabar aqui e não vai fazer nada, porque você vai ter uma liberdade e você não vai fazer bom uso dela. Você vai acabar perdendo muito tempo, você vai acabar ficando num vácuo, né? E não é isso que se deseja. Então você tem que aprender a utilizar os números que trazem talentos para você, para desenvolver essa versatilidade que você tem também, né? Porque você vai ter muitas oportunidades, muito talento, e aí pode ficar tão perdido que não vai acabar utilizando nenhum deles. E passou a vida inteira, passando a vida inteira sem manifestar nada de positivo, quando que você, na verdade, tinha tanta coisa positiva para manifestar. E você tem que saber que você é uma pessoa que tem carisma, né? Que você vai ter êxito nas atividades nas quais você se envolver, né? Que você vai ter contato com o público e que você vai ter muitas viagens, muitas experiências que vão, se bem utilizadas, vão ser ótimas oportunidades para o seu amadurecimento pessoal.
E você, muito cuidado, número 5, para não abusar da sua sensualidade, né? E a questão ali da sexualidade exagerada também, né? Tome cuidado, se cuide, se preserve, né? Essa questão de trocas de parceiros, então muito cuidado, essa sua busca pela liberdade excessiva, então muito cuidado, né? E também para não fazer da sua vida uma vida repleta de responsabilidades, né, de vícios também, já que você tem um excesso da liberdade, cuidado, os vícios, né, de bebidas, de drogas, então cuidado aí. E você que é 6, você tem que saber que você é uma pessoa que tem aquele senso também de justiça, você é uma pessoa muito dedicada, você é uma pessoa muito responsável, né? Então você veio justamente para desenvolver esse senso de responsabilidade, principalmente com a sua família e com a sua comunidade, né? Então você sabe que você que tem 6 aí é uma pessoa muito ligada à sua família, mas também é aquela pessoa muito ligada ali na associação de bairro ou aquele síndico do prédio, aquela pessoa que se preocupa ali com o bem-estar da comunidade também. E você tem que ter um bom senso de justiça também, né? Para não começar a julgar todo mundo ali, já que você se preocupa tanto com os outros, não começar a querer interferir na vida das pessoas, né? Então você tem que ter um bom senso. E você tem que dar ajuda e conforto às pessoas que o procuram, né? Já que você se coloca tanto à disposição, né? Se preocupando tanto com o bem-estar das pessoas, você também tem que saber que as pessoas vão te procurar, né? E que você tem que se colocar ali à disposição dessas pessoas, né, para saber que é fundamental para o seu desenvolvimento encontrar o equilíbrio, né, nessas situações em que as pessoas te procurem e que você tem que fazer também, assim como o número 2, aquele senso, né, de diplomacia, né, onde está havendo conflito, você tem que saber que você vai ser chamado muitas vezes para organizar aquela situação em que há conflitos, né, e assim como o 3 gosta muito da criatividade, das artes, e 6 é 3 mais 3, então você também gosta muito da arte, da beleza, né? Fascinam muito você. Então isso também deixa em harmonia as pessoas que têm 6, né? São pessoas que gostam da sua casa, de cuidar da sua casa, de arrumar, da decoração da casa, de comprar objetos, né? Então isso é uma característica bem de quem tem o 6 ali na lição de vida. E você não tem que saber que você veio para ter esse lado mais fraterno, né? Que você não pode deixar esse espírito fraternal morrer, porque está muito presente isso em você. E as pessoas vão sentir, porque tudo é vibração, né? Então você vai estar vibrando através desse número 6 e as pessoas vão estar te procurando. Mas muito cuidado para não ser envolvido por aquele orgulho, né, por aquela questão da vaidade, as pessoas me adoram, eu sou tal, eu é que ajudo todo mundo. Não, as pessoas estão retribuindo aquilo que você tem. Agora, a partir do momento que você fizer mau uso disso aí, você vai perder esse carisma e as pessoas não vão mais te procurar. E aí você vai perder também, infelizmente, né? Tem que controlar também um pouquinho a sua possessividade, para que não interfira de forma negativa, como eu já falei, na vida das outras pessoas. Vamos para o número 7. O número 7 é aquele número intuitivo, aquele número espiritual, né? E mesmo que ele não seja espiritual, mas ele é muito analítico, é o número ali das pessoas que têm a busca, né, da mediunidade, da espiritualidade, enfim. Então, a lição de vida do número 7 é essa: é conhecer a si próprio, confiar na sua intuição e encontrar o seu caminho, né? E vai ser através de um trabalho de autoconhecimento que você vai encontrar as respostas para os mistérios da vida, né? Então, o 7 veio para isso, para desvendar mistérios, né? Você tem que aceitar a opinião dos outros. Aliás, você não veio para aceitar as coisas dadas, né? Você veio para pesquisar, você é 7, então você quer ali argumentar, você é muito racional, você é muito analítico, muito cético também, né? Então você vai buscar ali o conhecimento para ver se realmente é aquilo mesmo, se não estão, né, fazendo coisas que talvez não sejam tão reais. Então você busca realmente a verdade, você quer a excelência, você é científico, você é aquele da pesquisa, você gosta de pesquisar, de estudar, de analisar. Dificilmente quem tem 7 vai ser aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar. Normalmente quem tem 7 são pessoas que têm muita oportunidade de estudo, de contato com livros, né, de contato com cursos, com pessoas
que buscam conhecimento, né? Então o 7 vai atrair isso aí porque é a vibração que ele está emitindo, né? E justamente também porque ele vai buscar conhecimento, ele vai filosofar muito. E ao buscar a filosofia, ele também vai encontrar algo mais e vai acabar entrando ali na área das ciências esotéricas, né? E é uma lição de vida muito intensa, né? Que ele vai estar vivendo intensamente a espiritualidade dele. Mas ele tem que cuidar, porque ele não pode ser muito impaciente, justamente porque ele busca muito conhecimento. Ele acaba ficando impaciente com as pessoas que não têm o mesmo conhecimento que ele. Então, muito cuidado, né? Porque a partir do momento que ele deixa de ter paciência com as pessoas, ele acaba se isolando porque ele acha que, meu Deus, ninguém sabe nada, então eu não tenho com quem conversar. E acaba se isolando, né? E em se isolar, ele acaba ficando melancólico. Então, muito cuidado, né? E cuidado também para as dúvidas não te tornarem uma pessoa insegura. Aqui o número 8, quem tem lição de vida número 8, somou ali o dia, o mês e o ano de nascimento, que é o caso ali da Débora Bloch, que é a 8, são aquelas pessoas energéticas, né? Aquelas pessoas determinadas, aquelas pessoas que têm um senso de perseverança, que elas vão até o fim do mundo para conquistar os objetivos, né? Então é aquilo ali, né? As pessoas sabem lidar muito bem com o mundo material, com o poder, né? São pessoas que sabem agir com determinação, elas têm conhecimento daquilo que elas estão fazendo. Então são pessoas até que, em função da perseverança delas e dessa coisa do aspecto material que é muito forte nelas, elas conseguem de repente até construir um império, né? Um império, aquelas pessoas ali que vieram do nada e que de repente se tornaram donos de redes, de lojas, o cara vendia pipoca na rua, de repente ele abriu ali uma rede de franquias de pipocas, né? Como a gente sabe que hoje em dia existem as pipocas gourmet, vários sabores, mas é um cara que não tinha nada e de repente transformou aquele nada no império comercial. Então isso é o 8, é bem 8 mesmo. Ele faz milagre, ele tem o dedo de Midas ali, ele transforma tudo em ouro, né? Então o 8 é o 8, né? Então ele vai ter, e esse sucesso dele é o que vai ajudar muitas pessoas, não só materialmente, mas também vai inspirar muitas pessoas a buscarem também, né, esse crescimento, né, essa capacidade de se organizar e de crescer financeiramente, enfim, né? Mas ele tem que ter muita confiança em si próprio para poder desenvolver justamente essa capacidade administrativa, executiva que ele tem, né? E ele tem que saber julgar e encontrar a verdade, tem que ser realista, não alimentar fantasias, né? Também não pode ser muito ambicioso, tem que cuidar para não se deixar envolver pela avareza, aquelas pessoas que ganham dinheiro, mas também não querem gastar com nada, né? Não querem ajudar ninguém, tem que guardar, porque, sei lá, isso aí já é um aspecto negativo do número 8, né? Então, muito cuidado. Não seja muito possessivo com o seu dinheiro. Se as pessoas precisarem, se você tem, ajude outras pessoas, não vai faltar para você, né? Muito cuidado, então, com o abuso de poder. Aí nós temos o número 9, que é aquele número mais humanitário, aquele número mais tolerante, mais generoso, né? Aquele número que veio realmente para viver em função de outras pessoas. Ele veio para desenvolver essa compaixão, a capacidade de saber se doar para os outros, sem esperar nada em troca, né? É o prazer que ele sente de ser útil para as outras pessoas. Ele é extremamente sensível, ele é idealista, né? Mas ao mesmo tempo ele muitas vezes fica desapontado porque o mundo não é de cor de rosa, né? Então no momento em que ele quer ajudar todo mundo, às vezes ele fica, meu Deus do céu, quanto mais eu ajudo, mais gente aparece para ajudar. Então ele pode ficar muitas vezes perdido nessa questão aí. Ele é super romântico, né? Quando ele se apaixona mesmo, até porque ele tem essa coisa da sensibilidade muito aflorada, né? E é muito criativo também. Então as pessoas acabam se sentindo muito atraídas porque tem 9, né? Uma pessoa com muitos amigos ali, porque as pessoas adoram estar perto dele. E por ser 9, por estar se doando aos outros, ele vai acabar conquistando riquezas, sim, né? Só que essas riquezas não vão poder ficar nas mãos dele. Tem que fazer essa riqueza circular. Ao mesmo tempo que vem para ele tem que fazer esse dinheiro circular para outras pessoas. Ele tem que doar, muitas vezes, em forma de ajuda
financeira, né, ajudando uma instituição de caridade, ou ele mesmo abrindo uma organização não governamental, abrindo ali sei lá o quê, mas ele tem que fazer esse dinheiro circular em prol de outras pessoas e não dele mesmo, senão ele vai acabar perdendo e perdendo feio, né? Então, o teu crescimento, você que tem 9, saiba que o seu crescimento virá em função de como que você lida, né, com as lutas e os desafios que é ajudar outras pessoas, né? E você não pode ser uma pessoa egoísta nem discriminar ninguém, né? Você tem que ter esse senso de amor ao próximo, de humanitário, né? Porque se você não tiver ética, se você viver de uma forma indiferente com relação às outras pessoas e de uma forma egoísta, você está fadado ao fracasso, com certeza. Do 1 ao 9, a nossa tabela pitagórica, agora nós temos o 11 e o 22, que são aqueles números mestres, aqueles números duplos, que vão além do 9. Então, são esse 11 e o 22, sendo que o 22 é meio difícil de nós encontrarmos, tá? Mas se você achou 11 ali na sua lição de vida, você sabe que você é uma pessoa visionária, que você é aquela pessoa idealista, que você é aquela pessoa que decidiu fazer algo que você vai realmente fazer, aquilo que ninguém imagina que possa ser feito, você vai fazer, que você tem uma importância espiritual muito grande. Mas cuidado que você tem, por ser muito sensível, você tem uma instabilidade emocional muito grande, uma ansiedade muito grande, né? E que você vai ter que ter muita coragem para enfrentar as dificuldades na vida, que você tem que ter consciência do mundo espiritual e saber relacionar-se ao mesmo tempo com o mundo material. Então você vai ter que ter essa noção de equilíbrio entre a espiritualidade e a materialidade, né? E que você é muito perfeccionista também, né? O seu magnetismo pessoal, a sua capacidade de compreender vão fazer com que as pessoas se sintam muito atraídas por você e que você tem que ter esse senso de saber ajudá-las, porque o seu magnetismo vai fazer com que essas pessoas busquem muito você, né? Você tem que aprender a desenvolver a sua intuição, ter segurança naquilo que está intuído para você, né? Transmitir o seu conhecimento, a sua sabedoria para outras pessoas, né? Fazer com que os caminhos se abram também para que outras pessoas possam trilhar também, facilitar o caminho das outras pessoas, né? E você tem que ter cuidado também, todos nós, né? Ter cuidado para não se deixar envolver pela ambição, porque como você vai ser muito buscado por outras pessoas, a sua ambição pode fazer com que você queira tirar algum proveito disso. E não é para isso que você não veio para tirar proveito da necessidade das outras pessoas, porque senão você vai ter ruína após ruína na sua vida, né? O seu sucesso vai estar sempre associado ao bem que você fizer às outras pessoas e não a si próprio. Então, muito cuidado, tá? E outra coisa, você que achou o 8, você tem que também saber que você tem um pouco de 2. Então, a sua lição de vida é um pouco do 11 e também é um pouco do 2, tá? Então, esteja bem ciente disso. A mesma coisa que o 22. O 22 vai ter as vibrações do 22 como lição de vida, mas também vai ter a vibração do 4. Então, você sempre tem que fazer sempre esse paralelo do 22 e do 4 também. E o 22 é aquela pessoa prática, realizadora, construtora, né? É um número mestre, então é um número que tem uma importância espiritual também voltada para a realização material. Já falei isso num outro vídeo. São aquelas pessoas que têm uma sorte para atrair bens materiais, né? Segurança financeira, riqueza mesmo, né? Então eles conseguem transformar os sonhos em grandes obras. São aquelas pessoas visionárias ali que ninguém dava nada por um terreno baldio. De repente aquela pessoa transformou aquele terreno num, sei lá o que, num centro comercial, num centro cultural, enfim, né? Num centro de saúde magnífico. Então são aquelas pessoas ali que fazem, né, que colocam ali um tijolinho, aquele tijolo se transforma num império. São pessoas pré-determinadas mesmo, né, que têm essa ajuda, esse auxílio da espiritualidade, né? Essas pessoas, elas não são muito de atuar no plano mental, elas são mais de atuar no plano físico, né? Então, você vai ser muito bem sucedido em qualquer área que você se interessar,
né? Você tem um alto nível de consciência, tem uma capacidade de compreensão, facilidade de absorver conhecimentos muito grande, né? E você tem que saber que o seu desafio é descobrir como usar todo esse talento que você tem, que veio aí da espiritualidade, que veio de Deus, que é seu, de uma maneira produtiva. E aos poucos você vai perceber que a sua competência e o seu poder aumentam a sua autoconfiança e você é capaz de fazer coisas maiores ainda para os outros, né? Mas não se deixe levar, como você vai ter muito dinheiro, não se deixe levar pela avareza, né? Porque você precisa saber também doar aquilo que você ganha, porque tudo que você está ganhando está vindo da espiritualidade com um propósito, que é de fazer o bem às outras pessoas, tá? Também não se envolva com corrupção, tá? Com uso de dinheiro indevido, né? Pela manipulação das pessoas. Muito cuidado, tá certo? Porque você é um número mestre. Então é isso aí, meus amados. Esse é um pouquinho, né, dessas informações que nós temos aqui na nossa numerologia, que eu amo, é uma ciência esotérica que eu amo de paixão. Então é isso aí, para você que gostou, dê um joinha no vídeo, tá bom? E fique atento a outros vídeos que vão aparecer aqui no canal da Verta Tiro. Um beijo a todos e até mais! Então, meus amores, viram que legal essa aula? Bem interessante, né? Como é importante nós descobrirmos coisas a nosso respeito para que nós possamos nos sentir bem e fazer bem a outras pessoas também. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui, para termos esse autoconhecimento e explorarmos todas essas potencialidades que nós temos internalizadas dentro de nós. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho, que é ir atrás disso aí, que é descobrir esses meios, essas ferramentas de autoconhecimento, tá bom? Pessoal, aqui na descrição do link do vídeo, aliás, existem links que vão levar vocês para outras mídias sociais que a Vertatir tem, que é, por exemplo, o SoundCloud, que é uma plataforma só de áudio, onde existem outras informações que não são possíveis colocar aqui no YouTube, que aqui o YouTube é uma plataforma de vídeo, mas existem outras informações que são bem legais, então vocês podem acessar ali o SoundCloud. Tem também a nossa página no Facebook, que é uma síntese de tudo aquilo que eu posto, seja aqui no YouTube, seja lá no SoundCloud, e outras informações também lá na página do Facebook. Eu gostaria que vocês dessem uma passadinha por lá, curtissem a página. Se você está aqui no canal pela primeira vez, eu gostaria que você se inscrevesse, fique muito à vontade para fazer os seus comentários, tá bom? Seja muito bem-vindo e um beijo enorme para todas aquelas pessoas que já fazem parte da minha vida, da minha razão de viver, que já fazem parte aqui do canal, da página, que sempre deixam seus comentários, que valorizam tanto o trabalho da Vertatir. Um beijo enorme para todos vocês e que nós possamos sempre continuar nos falando, nos contatando. Tá bom? Então um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.